A BNCC se orienta segundo dois princípios pedagógicos. Um é o compromisso com a educação integral. Pois é, quando a gente fala educação integral, tem gente que pensa que é escola em tempo integral. Não é isso. Educação integral é aquela que nós, educadores, sempre defendemos, que é uma educação que trata da criança como um todo, como uma integralidade. Cabeça, coração e mão, digamos assim, né? Ou seja, aspectos cognitivos, aspectos afetivos e até aspectos instrumentais mesmo, de saber fazer as coisas, não é? Então, esse é um grande compromisso da base. E ele se reflete nas 10 competências. Porque em cada competência você vai ver lá que tem uma parte que ela é mais cognitiva e depois tem uma parte que ela é mais socioemocional. Exatamente, eu acho que isso é importante, especialmente nos tempos que vivemos aqui no país. Eu acho que é fundamental isso, que se resgate todos os aspectos que aliás, o aluno aporta para a escola, né? O aluno não vai apenas na escola com os seus aspectos cognitivos. Ele é, como você disse, professora, um todo, coração, um todo de procedimentos. E acho que, mas nesse contexto, eu gostaria de ressaltar um segundo fundamento pedagógico, que é exatamente o compromisso que se tem com a perspectiva com que se encara os conhecimentos, para que eles possam ser utilizados para que esses alunos resolvam situações complexas, não apenas aquelas criadas pela escola, mas situações da sua vida cotidiana. Isso é que a senhora está falando, professora, é exatamente o que a gente está chamando de um currículo que está comprometido com competências. Quer dizer, nós sabemos que as nossas crianças têm o direito de aprender uma série de coisas. Mas o mais importante desse direito é que não é um simples direito para guardar e levar para casa. É um direito para poder colocar na vida, para saber fazer as coisas, para montar o seu plano, o seu projeto de vida. E isto é o que nós chamamos de compromisso com as competências. O que são as competências? Elas são os conhecimentos colocados numa situação prática, numa situação de vida real. E é isso que a gente quer com as 10 competências. É exatamente isso. Quer dizer, por exemplo, isso explicita que um aluno utilize conhecimentos da matemática, por exemplo, para entender se ele deve comprar um produto a prazo, em quantos meses, se vale a pena comprar à vista. Enfim, eu estou dando um exemplo muito rasteiro, mas de toda maneira, o foco na competência não exclui a referência aos conteúdos. E esse é um aspecto que deve ser bastante ressaltado. Porque para algumas pessoas, quando você faz a opção pela competência, você está abrindo mão do conteúdo. E isto fundamentalmente não acontece. Principalmente a base explicita muito isso, né? O que é que se pretende que os alunos desenvolvam com base naquele conhecimento. E ela privilegia determinados conhecimentos. E exatamente nessa perspectiva. Eu acho que todo professor sabe que quando ele está falando com o aluno, quando ele está trabalhando com o aluno, ele não está trabalhando só com a cabeça, ele está trabalhando com o aluno inteiro. E é por isso que chama educação integral, né? O que é importante é chamar a atenção, que nós não podemos só dar prioridade para os conhecimentos em si. Nós temos que dar prioridade para os conhecimentos que são mobilizados para você fazer alguma coisa. E aí entra afeto, entra vontade, entra outras habilidades que não são só habilidades cognitivas. E acho também que é importante resgatar que o compromisso com a educação integral não só se resolve no âmbito dessas aprendizagens a nível de currículo. Quer dizer, a gestão da escola, o clima escolar, a maneira como as pessoas se tratam, a maneira como as pessoas interagem dentro da escola, não é? As relações que se processam no interior da escola são importantes referências também a respeito desta educação integral. Até mesmo o trabalho que tem que ser feito muitas vezes com a família. Exatamente. Chamar a família para uma parceria porque tem algum aspecto da criança que não está sendo devidamente atendido e que pertenceria mais à família do que à escola. Então, esta parceria escola-família, ela também tem a ver com esta abordagem da criança como um todo, e não apenas como cabeça, e separada do coração e separada do fazer. É importante frisar, professora, que nessa perspectiva de educação integral, a escola fica obrigada, não é, a adotar alguns princípios metodológicos que sejam coerentes com a formação desta pessoa, cujo perfil está definido na base.
apesar da gente dizer que a base não é currículo, porque a questão metodológica tem que ser resolvida pelo currículo e não na base, a base tem uma filosofia, digamos assim, uma visão de mundo, uma visão de educador, de educação e uma visão de ser humano que encaminha o olhar da escola e do educador para um grupo de metodologias. Então a gente poderia dizer assim, esta não será mais uma educação hierárquica, autoritária, onde o professor chega na frente do aluno, fala um monte de coisa e vai embora e não quer saber como é que o aluno aprendeu. Esta não cabe nesta perspectiva. Qual é a perspectiva que abre? A perspectiva de uma educação onde exista participação, que desenvolva a autonomia das crianças e que dê às crianças também espaço para elas fazerem as suas próprias escolhas. Então aí está talvez uma grande postura metodológica, que não é uma coisa estreita, eu só vou trabalhar na linha tal. Não, é uma coisa mais ampla que envolve uma visão de mundo.